Bom dia para todos. Para nós é uma imensa alegria voltarmos a esta casa, que nós tivemos a oportunidade de conhecer quando da sua fundação e que já tem um espaço muito especial dentro do nosso coração, inclusive dentro do nosso trabalho, já que um dos livros que foi citado aqui, o Histórias da Vida, teve diversos capítulos dele psicografados dentro dessa instituição durante um dos concedes. Então, ela faz parte da nossa vida e é um imenso prazer poder dividir com vocês esse tema. Falar sobre ética dentro desse momento atual que nós vivemos no nosso país, parece muitas vezes que nós estamos falando de algo que deve ser uma realidade no planeta um pouco distante e que a gente precisa conquistar. Um grande desafio que a humanidade enfrenta, e em especial que nós enfrentamos, o povo brasileiro, é o reconduzir dos nossos atos no sentido da ética. É claro que o conteúdo da nossa fala, para quem frequenta uma casa espírita, para quem busca estudar a doutrina do Cristo, não tem nenhuma novidade. São coisas que nós dizemos, que nós falamos, que levantamos no dia a dia, mas que ainda agora é algo que nós buscamos construir em nós e que precisa que cada um de nós acredite no que nós estamos falando e transformemos essa caminhada. Quando eu falo em acreditar, eu gostaria de começar desse lugar, falar das crenças, dizer um pouquinho do que a gente pensa quando nós falamos da questão de se explorar esse tema. Nós vivemos, segundo alguns autores que trabalham com a questão do pensamento humano, que nós poderíamos dividir esse agrupamento, essa realidade, em três grandes níveis de inteligência. E por que nós começamos desse lugar? Para entender o que acontece, na verdade, com a criatura humana quando a gente tenta falar sobre isso. Então, o primeiro nível de inteligência é o nível onde as criaturas, elas buscam ou elas vivem movidas pelo medo. São criaturas que elas ainda repetem um momento da evolução da inteligência do homem na Terra, que era aquele momento onde a grande maioria ou a unanimidade da humanidade desconhecia o que eram os fenômenos da natureza, o que existia ao redor. E quando nós não conhecemos,
quando nós não entendemos as coisas, o que acontece na verdade e na realidade conosco é que a nossa insegurança, ela se manifesta através do medo. E o medo é uma companhia que constrói em nós, né, um conjunto de ideias que são, muitas delas, somente fantasias. Elas não fazem parte de um contexto científico. Elas fazem parte daquilo que o meu medo interpreta das coisas. Embora isto tivesse uma ligação profunda com o primitivismo da Terra, muita gente na Terra ainda hoje vive sobre essa dinâmica. E as pessoas que vivem sobre essa dinâmica, elas assumem crenças, elas assumem conceitos e assumem regras que não são embasadas, na grande maioria das vezes, na lógica e no bom senso. Falar com essas criaturas de determinados temas é muito difícil. E quando a gente fala de ética, que é algo que transcende a capacidade da observação corriqueira da vida, que exige uma inferência interna de conceitos que não são conceitos materiais, eles não são conceitos físicos, essas criaturas, elas não têm condições de entender isto. E se muitas vezes elas se comportam adequadamente, elas não comportam adequadamente por entenderem, por saberem que é importante essas coisas, mas pelo medo que elas carregam dentro delas e que fazem com que elas então tomem determinadas atitudes essas que aparentemente são boas, mas que se ela tiver uma oportunidade, num lugar que ela acredite-se segura de fazer o contrário, sem ter nenhuma repercussão contra elas, elas farão. Então, esse mundo, que é um mundo movido pelo medo, ele não é um mundo aonde a ética, ela consegue adentrar, porque não há, dentro desse nível de inteligência, recursos mentais para a compreensão de tais textos. Então a gente fica brigando com muita gente na Terra, para que as pessoas façam assim, façam assado, sem procurar entender a criatura e ver onde e como ela consegue agir. Por isto que muitas criaturas no mundo, e essa quantidade é muito grande, vive sob o domínio de filosofias e religiões fundamentalistas que atuam basicamente no sentimento de medo e fazem e provocam comportamentos humanos de interesse de uma minoria que tem poder e inteligência a outro nível e que faz dessas criaturas servos e escravos deles na caminhada. Isto é bastante importante que a gente entenda a todos os níveis, porque se a gente está falando de ética, e a gente às vezes conversa isso com alguém e parece que a gente está falando o latim clássico que o indivíduo nunca entendeu na vida,
é porque ele não tem capacidade de entender. A conceituação humana de determinadas coisas não passam pelo lugar que a gente quer. Então, nós temos também que, quando fala em algo que é saúde mental, comportamento humano, entender aonde que as pessoas conseguem fazer. Há alguns dias atrás, uma pessoa muito simples, uma senhora que ela é quase completamente analfabeta, foi a uma entrevista comigo, e um dos objetivos dela, fora uma questão de um documento que eu precisava apresentar, é querer provar que o filho que foi acusado e condenado como ladrão, que ele não era ladrão. E na simplicidade dela, ela me falou uma frase que eu tive que segurar realmente para não rir, porque ela merecia o respeito, ela acreditava no que ela falava. Ela virou para mim assim: doutor, na minha família tem assassino, mas ladrão não. Olha, gente, uma pessoa que tem esse conceito que eu estou falando com vocês, essa pessoa vai ter a competência, a capacidade de entender as coisas de ética que nós queremos viver. Ela é movida pelo medo, pelas fantasias, pelas coisas que ela construiu. E essas conceituações é que vão pesar no caminho dela, no lugar onde ela vai agir. Eu vou ficar brigando com a sua caneta aqui, viu, Carlos? Ela não gostou de mim. Vamos lá. Ou é eu que não gosto delas? Vamos ver uma coisa. O outro grupo, um outro caminho nessa evolução da inteligência humana, está envolvido com o misticismo. São as criaturas que já têm algum nível de compreensão, mas o que elas utilizam para explicar a vida é o pensamento mágico, e são as crenças envolvidas com o místico, com a superstição. O que é um pensamento mágico, para quem não tem essa ideia muito clara? Pensamento mágico fica muito fácil de entender no pensamento de uma criança muito pequena. Você combina com seu filho de 3 para 4 anos que domingo vocês vão ao parque, ou vão ao clube. Aí no domingo chove, e vocês não podem ir ao parque ou ao clube. Ele vai ficar triste, isso, aquilo, outro. Você, para resolver as coisas, fala assim: não, filhinho, domingo que vem a gente vai. Ele diz assim: não, papai, domingo chove. Porque se domingo agora choveu, é porque no domingo chove. É um pensamento mágico. E este pensamento mágico, esse mundo de superstições, faz com que a criatura humana construa um monte de conceitos e ideias que são do campo do mágico, do místico, fora daquilo que a gente precisa ampliar para que a nossa atitude seja coerente com a lei divina. E quem vive sobre as questões místicas, ele não vive sob o mando daquilo que nós entendemos que seja a lei natural ou divina que os espíritos desenvolvem para nós, na terceira parte do livro dos Espíritos. Porque
O Deus desse mundo místico e a vida desse mundo místico, ela é toda mágica, inclusive movida por milagres. Deus é tão incompetente, embora falando isso eles ficam agredidos quando a gente fala com eles. Ele é tão incompetente que ele precisa fazer milagre, ele precisa derrogar o que ele fez, porque ele fez errado para fazer certo, para resolver o problema humano. E nós temos um último grupo que passa pelo pensamento da ciência, o pensamento científico. Esse pensamento que ele se desenvolve com maior clareza a partir do iluminismo, e que já passa ou perpassa pela história da humanidade há aproximadamente mais de 300 anos, ele ainda é um problema. Por que que ele é um problema? Porque quando a gente fala da inteligência humana, muitos de nós, embora consigamos apreender esse nível de inteligência, a gente tem algumas coisinhas paradas na nossa caminhada, no campo do medo, no campo do místico, e a gente mistura essas coisas. A proposta feita por Kardec é que a gente conseguisse separar esse joio do trigo, mas a grande maioria de nós ainda tem muitas dificuldades de fazer isso, e muita gente que se acha cheio de pureza, por exemplo, no campo doutrinário, se você peneirar muito bem, você vai encontrar muita coisa mística, muito movimento voltado ainda pelo medo que ele carrega dentro dele, pelo não entendimento de tudo, porque nós não conhecemos tudo, Mas esse nível é um nível que busca que a gente possa falar de coisas que tenham comprovação, A gente tem que se basear numa conceituação do que seja verdade e do que seja lógica, porque nós não podemos falar, e aqui nós vamos falar muita coisa sobre filosofia, falando de verdade, porque se há um atrevimento do homem, é quando eu acho que eu estou falando a verdade com as pessoas, porque a nossa pequenez, a nossa falta de conhecimento é tão grande, que nós nos mostramos atrevidos demais, quando a gente acha que a gente é dono da verdade. Nós temos campos de aprendizados, embasados em conhecimentos científicos, coisas que podem ser comprovadas. Tem muita gente falando de coisa de ciência, inclusive dentro da academia, que não é ciência, é achismo, é um pensamento mágico, é uma crença falsa, que o indivíduo construiu a partir das suas próprias realidades, e isso não é diferente dentro do meio espírita. Nós ainda enfrentamos muito essa dificuldade para nós. Então vamos lá, o que é ética? Nós fomos buscar o conceito de ética num livro de um autor que chama Moore, em que ele diz que ética é a investigação geral sobre aquilo que é bom. O que é falar de bobagem de manhã, o Amaral corrige à tarde, tá? A responsabilidade é sua, Amaral. Todas as bobagens, você à tarde fala assim, tudo isso está errado, igual eu te falei hoje. Então, a responsabilidade é sua, não é minha. A gente que fala primeiro tem essa vantagem, tá? Porque os outros podem corrigir depois. Então, o que ética faz? A ética é o
campo do conhecimento humano para a gente entender o que é bom. Aquilo que faz parte, da lei de amor. Aquilo que faz uma promoção do ser humano em direção ao divino. É para isto que existe a ética. Há uma confusão muito grande, a área médica tem o tal de, nós temos um código de ética, e eu entendi depois de muitos anos que a expressão é errada, devia ser código de moral, porque a moral é que tem regras de bem viver. A ética é acima da moral. A ética é essa compreensão maior do bem, aonde a atitude moral do homem deve seguir esses princípios éticos na nossa vida. Qual que é o objetivo, daqueles que estudam a ética, veem para isto? É que a ética tem o objetivo de facilitar as nossas realizações, que o ser humano consiga realizar-se como si mesmo, ou seja, a gente ser pessoa, ter uma personalidade. Aquilo que eu apresento ao mundo estar em coerência com aquilo que eu carrego dentro de mim. E o que é isto? Ser, o que eu penso. Isso se chama dignidade. Dignidade é a ação do homem que age de conformidade com o que ele fala. Então, enquanto cada um de nós estiver agindo no mundo, falando algo e fazendo de maneira diferente, a gente não é digno. Eu sou digno quando os meus atos repetem aquilo que eu digo que são os meus propósitos. Então nós precisamos construir isso na nossa caminhada. E segundo um outro autor, chamado Clotet, ou Clotet, não sei, ele diz que a ética ocupa-se e pretende a perfeição do ser humano. Então, eu acredito que quando a gente toma esse conceito, nós estamos então buscando aquilo que nos é proposto pelo Cristo a nos dizer: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então a proposta da ética é a gente conhecer essa perfeição. Então eu volto ao slide anterior para comentar. Como que nós vamos cobrar de uma humanidade em transição, aonde a grande maioria está presa ao medo, ao místico, que elas consigam entender essa questão da perfeição, do bom, de algo que transcende toda essa vivência na terra, simplesmente material. Então, muitas vezes, o que acontece, tanto do mundo espiritual para cá, quanto muitas vezes a gente atuando, é jogar pérola aos porcos, porque as pessoas não têm ainda condição de entender isso. Nós estamos longe de um mundo de ética, e as pessoas se arvoram a falar que são morais, estão defendendo uma moralidade de uma maneira absurda,
junta, me desculpe a expressão um pouco grosseira, um bando de loucos que resolve cortar a garganta de um jornalista e matar uma pessoa, e um bando de gente hipócrita que diz que moralmente está defendendo a terra e manda um monte de bomba e mata 300 pessoas. E cada um que eles cortar o pescoço, se eles forem matar 300, daqui uns dias vai ter que começar a matar a gente aqui, que vai faltar gente do lado de lá. Eles vão ter que começar a mandar bomba onde tiver muita gente para poder acertar a conta que eles querem. E isto, com um discurso de bondade, de ética, de defesa, de justiça, de um monte de coisa, que a gente tem que pensar, o quanto que nós estamos distantes daquilo que esse seminário pretende, que é uma oportunidade muito importante para todos nós de reflexão. Porque nós não vamos sair daqui bons, ninguém precisa acreditar disso. Nós não vamos sair daqui doutores em ética, mas se a gente sair daqui, pelo menos, tendo certeza que nós não somos éticos e que precisamos ser, a coisa já vai estar melhor. Mas não nesse lugar do lado de fora, porque a gente fala muita coisa para o mundo que não é condizente com aquilo que a gente vive dentro de nós. Quais são os instrumentos que o ser humano tem para buscar a ética? O primeiro deles é a consciência moral. Então, a consciência moral, ela transcende a uma questão que muitas vezes as pessoas podem falar. A primeira coisa não é ter conhecimento? Conhecereis a verdade vos libertará. Mas no campo da filosofia, para que se haja no campo da ética, mais do que o conhecimento, esse conhecimento, ele tem que ter um funcionamento. Ele tem que ter um objetivo. E o objetivo que ele precisa ter é, na verdade, o objetivo que nos dê condições para que a gente possa julgar e escolher o nosso caminho. Olha, gente, é o meu caminho que eu tenho que escolher. A gente precisa sair desse lugar de ficar determinando caminhos para o mundo. A grande maioria de nós que estamos aqui, que já conseguimos compreender um pouco mais, certamente por mais de uma vez, tivemos a oportunidade, seja no campo da educação, seja no campo religioso, a pensar nessas coisas e escolhemos ensinar o caminho para o mundo, em vez de ensinar a nós como caminhar neste mundo. Nós somos muito capazes de apontar para os outros o caminho da vida, mas raros de nós conseguimos trilhar o caminho, que é o caminho que necessitamos para o nosso crescimento. E dentro dessa perspectiva e dentro dessa situação, nos complicamos muito mais, porque nós, em vez de fazermos um movimento no caminho, a gente fica muito preocupado com os detalhes das paisagens. Nós somos especialistas no supérfluo e somos muito pouco aptos a fazer
aquilo que necessariamente é preciso fazer. Há uma expressão que se fala no movimento espírita, que explica isso. A grande maioria das pessoas está preocupada com o sexo dos anjos, em vez de estar preocupado com o que passo de bondade que eu preciso fazer agora. Nós estamos preocupados com o movimento que o outro faz, e não com a atitude que é minha, pessoal. Então, o que nós temos que construir primeiro é essa consciência moral. É ter a capacidade de julgar e escolher o próprio caminho, não é o caminho do outro. Não é o caminho do outro. E isto que parece óbvio, não é óbvio. Essa semana eu brigava com uma mãe, brigava mesmo, né? Porque o filho está com um monte de doença, um monte de perturbação, na verdade, mas ele é um adulto, ele tem 27 ou 28 anos de idade, e ele resolveu que ele quer ser um bandista. Ele nem é um bandista, é um troço mais do que um banda, porque ele participa de ritual que mata animais, faz um monte de coisa, que é um banda, na verdade, não é assim, mas é coisa. E ela é espírita, e ela quer que ele seja. Ele não pode fazer isso, porque ele foi para a evangelização, ele aprendeu isso tudo, e eu falando com ela assim, cada um tem o seu caminho, isso não pode, esse é o lugar. E ela ficou muito brava, eu só posso sugerir à senhora uma coisa, só vai procurar um psicólogo para tratar da senhora, que a senhora está pior do que ele, só sabe por quê? Ele pelo menos está fechado aqui no André Luiz, eu vou ver o que eu vou fazer. A senhora não está fechada aqui, eu não posso resolver muita coisa, e a senhora está perturbando a situação, porque a senhora está brigando com o que não é essencial. A leitura dele da vida não é a leitura da senhora. Ele não tem obrigação de ler, né, com seus olhos. Então, em vez de aprender uma coisa que ela diz que é espírita, e eu não estou desrespeitando que ela não tenha crença, que é respeito às criaturas, ela está querendo impor às pessoas um passo que a pessoa não dá conta. Então a consciência moral que a gente tem que ter não é para ficar julgando o mundo, não. A consciência moral que a gente tem que ter é para julgar a nossa atitude, escolher o nosso caminho. E essa consciência tem que ser voltada para mim, não é voltada para o lado de fora. Além disso, né, eu preciso, né, e eu tenho que ter um outro instrumento para buscar a ética, que se chama liberdade. Só as criaturas que são livres são capazes de escolher entre o bem e o mal. Ah, mas fulano só escolhe o mal. Ele não é livre? Ele tem liberdade. E eu vou dizer para vocês que ninguém tem liberdade sem ter responsabilidade. Essas duas palavrinhas moram juntas, na mesma caixinha que você compra. Quando você compra uma, você leva a outra. É aquelas ofertas que você compra, né? Você compra uma caixa de creme dental e vem uma escova junto. Pode ser dura, que machuca, mas está ali junto, você já comprou, né? E a gente compra a liberdade, e quando abre a caixa em casa, a responsabilidade vem em maior quantidade, a embalagem maior é de responsabilidade do que de liberdade. Mas nós precisamos ter liberdade, né? A liberdade é essa possibilidade da escolha do caminho.
Mas o indivíduo aprendeu tudo, como diz a mãe que eu estou falando, ela aprendeu tudo. E ele está fazendo essa porcaria na vida, doutor. Eu falei assim, mas as pessoas têm direito de escolher porcaria. Porque aquilo que eu denomino e coloco como porcaria, é um instrumento que a vida colocou na vida da criatura, para ela crescer e modificar. Eu só não ousei falar com ela, contar meu currículo antes de ser espírita, que ela ia falar assim, você está defendendo ele, é por isso. Aí eu fiquei caladinho. Fica caladinho. Mas a história, né, esse contexto de aprendizado do homem dentro da ética, precisa dessas duas coisas. Eu tenho que aprender doutrina espírita, não é para ensinar para o mundo. Eu não tenho que aprender a doutrina espírita para fazer as coisas para o lado de fora. Eu tenho que aprender a doutrina espírita para construir a minha identidade com Deus. É esse o objetivo, é essa a questão. Então, eu fui buscar uma pergunta no Livro dos Espíritos, a pergunta 630, que eu acho que é a base de todo o construto ético que o Livro dos Espíritos nos traz. Quando Kardec faz essa pergunta, como se pode distinguir o bem do mal? E os Espíritos respondem com propriedade: o bem é tudo que é conforme a lei de Deus, o mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, fazer mal é infringi-la. Mas alguém poderia levantar a pergunta: mas como eu sei que é a lei de Deus? A lei de Deus, né, segundo o próprio Livro dos Espíritos, ela está inscrita em nossa consciência. Nós temos essa informação, se a gente pode chamá-la assim, desde a essência do Espírito, e isso vai despertando em nós, no nosso caminho. E tudo aquilo que a gente chama de complicador, de dificuldade, de erro, de maldade, de pecado, na caminhada evolutiva, é simplesmente instrumento para que a criatura dê de encontro com essa lei e comece a assimilá-la em sua vida. No livro O Homem Sadio, Uma Nova Visão, o Espírito Carlos escreve num capítulo que ele chama, o capítulo denomina-se O Mal, e ele diz que o mal é algo temporário, ele não permanece na constância do tempo e do espaço na humanidade. E ele diz que o mal é como o caleidoscópio, aquele brinquedo que a gente faz com um monte de coisa, que você olha, no momento que você movimenta, o desenho já mudou, já não é o mesmo. Porque o mal é uma atitude que a criatura tem diante da lei, e esta atitude, né, ela vai ter como consequência um movimento do universo de convite ao retorno à lei. Então,
todas as vezes que nós agimos no mal, nós somos reconvidados a agir no bem. Todas as vezes. Então nós precisamos ter clareza nessa situação. Quais são os desafios para que a ética surja na terra? Né? Os que estudam esse tema dizem que o primeiro grande desafio é a tarefa diária de criar um espírito de cidadania. Para que a gente seja ético, nós temos que compreender que nós somos cidadãos. O que é um cidadão? É alguém que participa de uma cidade, de uma comunidade. A ética exige que a gente entenda que a gente faz parte de um conjunto, de um construto, de uma situação coletiva. Eu não vivo sozinho, eu dependo dos outros, a humanidade depende de mim. Tudo se movimenta num conjunto, num crescimento. É fundamental que nós consigamos entender esse primeiro detalhe. Eu não estou sozinho no mundo. Não adianta querer acreditar que eu não preciso de ninguém. Todo mundo que não precisa de ninguém dá com a cara no muro, porque não existe isso. E nem ter essa falsa ideia que o mundo precisa de você. Tem muita gente lá no mundo espiritual sofrendo por isso, porque achava que era o máximo, né? Era a macaca da bala chita. Chegou lá, nem o papel da bala ele não era, quanto mais a macaca da bala chita, né? Foi isso que André Luiz viveu no nosso lar, que ele achou que ele queria voltar aqui e que ia encontrar a família toda chorando a falta dele. Chegou aqui, só faltar dizer graças a Deus que esse homem foi embora, devia ter ido uns 100 anos antes, que a gente era mais feliz. Nós temos que entender que o mundo não depende da gente, né? Eu faço parte desse movimento, mas se eu faltar, existem outras pessoas, pior do que isso, às vezes para fazer melhor do que a gente. A gente tem muita dificuldade, as pessoas têm dificuldade de largar o poder, as pessoas têm dificuldade de viver certos desapegos, por isso, com medo de enfrentar a realidade, que eu não sou tão importante quanto eu acho. Então, no processo de família, às vezes a gente é aquela vaquinha da história que ninguém crescia, porque todo mundo vivia às custas do leite da vaquinha, né? Que o mestre vai lá e joga a vaquinha no vale, e a vaquinha morre, e o discípulo acha um absurdo, eles tinham sido tão bem recebidos naquela casa, e a única coisa que eles tinham para comer e viver era a vaquinha, e o mestre dele vai lá e mata a vaquinha, né? E quando alguns anos depois o discípulo volta naquele lugar, ele não consegue encontrar a pobreza, o casebre, está tudo bonito, plantado, casa grande, com piscina, tudo, e o cara vira e fala com ele, fala assim, a gente viveu muitos anos na miséria, a gente tinha uma vaquinha, mas um dia infelizmente aconteceu alguma coisa com ela, ela caiu e morreu. Como a gente não tinha mais a vaquinha para dar o leite todo dia, eles tiveram que se virar e estavam numa situação melhor do que estavam antes. Então, nós temos que entender primeiro que nós estamos nesse contexto. A segunda questão fundamental é o respeito aos direitos mínimos da pessoa humana. Não tem jeito de falar em ética se a gente não respeitar o mínimo dos direitos das pessoas. Se eu fico pregando ética em casa e eu não dou
chance de dignidade à minha companheira, aos meus filhos, às pessoas que compartilham minha vida, a última coisa que eu conheço e que eu estou caminhando é sobre ética. E nós precisamos entender isto, que nós somos construtores, somos idealizadores do nosso próprio destino. Tudo que eu vivo, aonde eu estou agora, o que eu estou fazendo, o que eu tenho, o que eu compartilho na vida, é fruto do meu próprio planejamento ou da minha falta de planejamento. A responsabilidade da minha vida é minha. Então, se eu estou preocupado com ética, eu é que tenho que vivê-la. Não é cobrar que o mundo seja ético. Sou eu que tenho que fazer esse movimento na minha caminhada. E aí, nós vamos começar a caminhar, a entender um pouquinho o que a ética tem a ver com a saúde mental de todos nós. E nós vamos ver que a gente poderia trocar a palavra doença, a palavra patologia ou a palavra transtornos, que a gente usa hoje em psiquiatria, por falta de ética. E a gente vai ver isso, que os nossos maus pensamentos, as nossas más atitudes, o nosso mau relacionamento, ele constrói um mundo de dificuldades interiores para nós mesmos. Então, vejamos aqui isto, Quando a gente quer ter posse das coisas, a gente constrói duas doençazinhas complicadas para a vida, que é o ciúme e o despeito da vida. Todas as vezes que eu acho que é a minha mãe, minha, só minha, o meu pai, meu, só meu, o meu filho, o meu emprego, a minha casa, o meu carro, o meu centro espírita, que tem gente que é dono de centro espírita aí nesse mundo, é o que não falta, infelizmente. Todas as vezes que nós estamos falando disso, nós estamos construindo dentro de nós situações tremendamente complicadas. Porque se eu acho que é importante ter posse, eu não dou conta de viver com a posse do outro. E eu começo a ter despeito do outro que tem posses, e às vezes posses aparentemente melhores do que as minhas. E eu vou começar a viver um contexto de ciúmes daquilo que eu tenho, esquecendo que as coisas que eu tenho na vida são as coisas que eu não vejo, porque tudo aquilo que você vê no universo, ele não é eterno. Eterno no universo é o que não é possível se ver com os olhos materiais. Mas a gente estava falando de inteligência, a maioria de nós está lá no segundo nível de crença. A gente precisa ver e a gente acredita que a vida é isso que eu estou vendo aqui agora. Para que isso acabe, não se gasta nem um minuto. Um segundo de uma bomba imensa destrói tudo que está aqui, tudo que é material. Então, a coisa caminha desse lugar. Nós vamos entender, uma coisa que a gente vive hoje constantemente é em tensão, é em estresse, em ansiedade. A grande maioria de nós
com muitas raras exceções, raríssima, somos criaturas ansiosas, tensas, irritadas, e pior do que isso, irritantes, porque o mundo não aguenta a nossa chatura, a nossa irritabilidade, a nossa tensão, e a gente fica doente dessas coisas. Nós adoecemos do resultado do nosso comportamento psíquico. Muita gente fica perguntando para a gente no consultório: olha, doutor, antigamente eu nunca tinha escutado falar de refluxo, agora todo mundo tem refluxo, todo mundo tem que tomar omeprazol, tem que tomar pantoprazol, tem que tomar um monte de remédio, refluxo de um lado, refluxo do outro. Isso não é invenção, não. Gente, nem invenção, não. O que é um refluxo? O refluxo é resultado de algumas coisas. Primeiro, a nossa tensão psíquica, ela compromete a contratibilidade do nosso tubo digestivo. E ele começa a não funcionar, a fechar e abrir no lugar certo. E quando eu fico nervoso, quando eu fico com raiva, quando eu fico preocupado, eu sei que nenhum de vocês fica, só eu que tenho, eu tenho refluxo, quando você faz isso, você começa a produzir muito suco gástrico. Como o buraquinho de cima está abertinho, que ele tinha que estar fechado, a hora que o estômago movimenta, em vez de descer para o intestino tudo, começa a subir um monte de coisa para o esôfago. E ali, como aquilo é ácido e o esôfago não é feito para receber coisa ácida, aquilo queima e dá azia, e aquele queimou vai subindo e queimando um monte de coisa. Por quê? Por causa de ansiedade, de irritabilidade, de preocupação nossa. Eu não me irrito. Quando eu me irrito, eu produzo coisas que são ácidas na vida. Não é assim que alguém fala quando você é muito irritante, mas você é uma pessoa ácida, a sua fala, ela queima igual ácido. Então, nós é que construímos esses processos, e dessa forma nós construímos a grande maioria dessas doenças aí, que o pessoal fica falando que médico anda inventando. A gente que está sendo muito inteligente, a gente agora constrói um monte de doença nova, vai fazendo um monte de porqueira na vida e acusando os outros da responsabilidade do que a gente faz. Os nossos desequilíbrios emotivos, a depressão como tristeza estagnada, o nosso sentimento de ódio, que é igual à autoobsessão, nos leva a adoecer do comportamento por causa de nós mesmos. Muitos de nós teimamos constantemente de acusar os coitados dos obsessores pelas nossas lutas e dificuldades, quando, na maioria das vezes, o obsessor mor sou eu. Quem está aqui já me ouviu mais de uma vez, eu gosto de reafirmar para todo mundo: eu não tenho obsessor, eu não tenho nenhum. Há muito desistiram de mim, eu sou melhor de serviço que eles, eu não preciso de ajuda para me perturbar, e eu ainda ganhei uma vantagem. Diz que o demônio reza todos os dias pela minha alma, porque se eu desencarnar ele vai perder a vaga. Então eu não preciso de ninguém para caminhar junto comigo. Então isso é um construto nosso. Nós adoecemos pelo nosso comportamento, por não buscar o que é bom, e depois não queremos ter resultados ruins na nossa caminhada. O que acontece ainda nesse processo?
Então, as nossas emoções doentias, né? Porque as nossas emoções, elas são naturais. À medida em que eu não sei usá-las, elas adoecem. Ter tristeza é natural. Se eu não circulo a tristeza, ela vira depressão. Ter raiva é natural. Se eu sustento a raiva dentro de mim, ela vira ódio. E aí a coisa se complica. Ter preocupação é uma coisa que acontece na vida de todos nós. Mas se eu sustento a preocupação o dia inteiro, ela vira ansiedade. E eu vou adoecer. Se eu tenho uma alegria em excesso e eu não cuido dela, ela vira euforia, vira desequilíbrio. Então, as nossas emoções doentias, elas geram os estados enfermiços. Então, por exemplo, os sintomas mentais da depressão, a tristeza, o desânimo, a apatia, todo esse construto de pensamentos ruins, de pessimismo, isto vai atuar na célula, vai atuar no campo da mitose, que é a divisão da célula, e vai desagregar o construto celular, construindo doença. E aqui, vamos caminhar um pouquinho. Essa desagregação, ela anula todos os recursos de defesa. Então a gente passa a cultivar em nós os micróbios e começa a surgir tuberculose, câncer, lepra, as ulcerações da pele, as infecções dos diversos órgãos, frutos do nosso pensamento depressivo, fruto do nosso pessimismo, da nossa descrença, da nossa falta de fé. Portanto, o nosso adoecimento, ele antecede a essa questão que a medicina vê. O nosso adoecimento é, na verdade, as nossas emoções doentias, que nada mais são que as manifestações da nossa própria auto-obsessão. Então, vamos lá. Se eu tenho que fazer o certo, porque isso aqui é o bem, quando eu não faço o bem, o que eu estou fazendo? Eu estou fugindo ao dever. Então, não realizar o bem é fugir do que a gente precisa fazer. A ausência do bem já é uma manifestação do mal. Neste contexto, eu vou pegar esse halo energético que me envolve, aonde se movimenta, segundo André Luiz, em Evolução dos Mundos, os nossos pensamentos e toda a nossa energia, e eu vou contaminar esse feixe de energias que está ao meu redor. O que acontece primeiramente? Quando eu contamino, aquilo que deveria ser luz, passa a ser trevas. E eu passo a impedir que a luz se dirija a mim. Sou eu que impeço a manifestação da bondade de Deus. Não é Deus que me abandonou na minha caminhada e na minha postura e no meu lugar. Depois, nesse caminhar, essa energia negativa, ela vai ter uma ressonância com outras mentes que também são doentes. Então, se eu estou doente, eu estou obsediado. Não é porque o obsessor me adoeceu, não, é porque eu doente
me permito ser obsediado. Agora, adianta tirar o obsessor do caminho, que é o que as pessoas querem, se a criatura não muda a sua posição, você só vai trocar de obsessor. É o que eu falo com minhas clientes que quer separar. Eu falo assim, poder separar pode, minha filha, mas vocês só vão trocar de porqueira, vai trocar uma porqueira por outra. Eu tento mostrar para elas, não acreditam. Eu falo assim, olha, minha filha, tem três, na realidade, você tem dois tipos muito importantes de homens: os homens amantes e os homens maridos. Um homem amante é aquele que abre a porta para a mulher entrar no carro, dá flor, lembra do aniversário dela, que isso é raro, ninguém lembra, faz aquilo, faz aquela corte, puxa a cadeira para ela sentar, leva para o jantar de vela, depois bota a vela para acesa na cama para queimar, para ver se ela morre esturricada. Esse é o homem nos amante. Quando o tal do homem nos vira maridos, aí casa, vai chegar no carro, ela está lá esperando, ele fala assim, você não vai entrar não? Ela fala assim, você não vai abrir a porta? Porque você está aleijada, não tem mão para abrir a porta não? Então, a partir do momento que vira maridos, é essa porqueira que está aí, gente, não tem muito jeito não. Então, é a mesma coisa, se eu não mudar, eu só troco de porqueira do lado, porque eu é que estou porco, eu é que estou sujo. Então o contexto da minha vida é esse. Por isso que nós precisamos voltar à seta da avaliação, da construção para dentro. Eu não tenho que fazer construção para fora. O mundo está uma bagunça, está. O mundo está cheio de ódio, de guerra, tá. O Brasil inteiro está cheio de corrupção, tá. E eu? Eu estou aqui de graça? Eu estou aqui por alguma coisa que eu não fiz? Não é desse jeito, não é dessa forma. Então, eu projeto essas coisas e isso então depois vai se transformar num monte de energias infelizes que eu dirijo para o outro e que na verdade são construtos internos da minha alma. Para a gente ter uma ideia, numa das entrevistas do Chico anotadas na Folha Espírita, ele diz o seguinte: a depressão pode ter como causa a consciência que tem o espírito de débitos passados sob a forma de culpa. A grande maioria de nós estamos vivendo doenças psíquicas porque elas são frutos da culpa que nós carregamos de outras vidas dentro de nós. Não é porque os espíritos nos cobram, é porque nós mesmos nos cobramos. E qual que é se a gente está buscando a perfeição, qual que é o grande problema nosso? Os espíritos dizem na pergunta 895 que o maior sinal da imperfeição é o interesse pessoal. Quando a minha vida é só preocupar comigo, isso é sinal que eu estou precisando rever a minha caminhada e o meu lugar na caminhada. Então, dentro dessa perspectiva, a gente precisa se renovar. E a renovação que a criatura precisa fazer é moral. Remédio, todos os elementos que nós temos para tratamento, eles são complementares. A única terapêutica real de cura do homem é a terapêutica da reforma íntima, da renovação moral. E os espíritos afirmam para a gente que sem humildade
não tem desvinculação das sombras. E o que é a humildade? É eu reconhecer que eu estou no lugar que eu estou por escolha, que eu sou pequeno, que eu estou cheio de dificuldades, mas entender que apesar de tudo isso, eu posso me movimentar para crescer. Humildade não é ficar falando que eu não presto, humildade é entender que apesar de saber que eu não presto, eu sei que há algo em mim que pode mudar e que pode crescer. É isso que nos livra dessa condição que a gente vive infeliz, muito próxima à brutalidade que os animais carregam. Mas nós precisaríamos fazer um movimento de profilaxia, e a gente está distante disso. Porque o indivíduo que cumpre o dever, mesmo que isso seja muito pesado, ele está vencendo as suas provas e ele está caminhando para o lugar que ele precisa. Se eu estou fazendo a minha parte, eu posso ter certeza que eu vou ter o retorno que eu mereço. Isto é da lei. Nós precisamos aprender a respeitar e a promover o bem comum. A gente precisa se preocupar em cuidar do mundo como se o mundo fosse nosso, não da minha propriedade, mas da minha responsabilidade. Então a gente vê, eu passo o dia inteiro nos corredores do hospital apagando luz, e eu, quando volto aos corredores, o infeliz acenderam luz nos lugares que estão claros, porque as pessoas esquecem de entender, né, que aquela energia que ali é paga é algo que eu estou gastando de meu, não é do outro. Então eu preciso fazer todo um movimento de entender que eu estou aqui, eu devo cuidar dessa propriedade, porque isso faz parte daquilo que o Criador me deu para que eu pudesse viver e caminhar. E eu preciso me renovar, passar a pensar e agir com paciência, com bondade, com tolerância, com resignação, né? Fazer todo esse processo de mudança que a vida busca, porque a felicidade, na verdade, é um estado a ser conquistado. Não existe felicidade pronta, ela é conquista. E Joana de Ângeles nos diz que existem 3 fatores fundamentais para se ser feliz. Primeiro, a gente só é feliz quando tem um objetivo, um ideal. Se eu não tenho algo para que eu me dirija, a vida perde o sentido. Então eu preciso de um ideal. Qual é? É o dele, é daquilo que eu falava do filho que a mãe está brigando. O ideal dele está naquele lugar, né? Nós temos que respeitar isso. Para a gente ser feliz, a gente tem que ter afetos e interesses que sejam livres e variados, porque se a minha vida é só o espiritismo, se amanhã não tiver mais o espiritismo, acabou. Tem muita mãe infeliz que ela passou a vida inteira vivendo pelos filhos. Os filhos casaram, foram cuidar da vida, mudaram de lugar, a vida virou uma infelicidade, porque a função dela era só ser mãe. Ela esqueceu que a vida tem outros objetivos. E nós precisamos ter vários objetivos diferentes, vários interesses, termos vários grupos de relacionamento. Se o meu grupo de relacionamento é só minha família, essas coisas vão se complicar num determinado momento. E nós precisamos, para ser feliz, viver com grupos de pessoas que compartilham os ideais que nós temos, para que a gente os sustente e eles nos sustentem também. Então, esses são fatos e momentos que nós precisamos, e essa felicidade é aquilo que a gente chama de saúde. Então,
nós vamos ver que, sendo saúde a perfeita harmonia da alma, aquilo que nós falamos de perfeição, a nossa doença, como nós dizíamos aí, só para indo fechar, é fruto dos nossos vícios mentais, que nos mantém nessa animalidade. E o que nós precisamos? Nós precisamos de pensamento positivo, força de vontade em elevar o nosso padrão vibratório, serviço ao próximo, prática de amor para ter equilíbrio. Receita desse espírito iluminado que nos trouxe, um grande arsenal de conhecimentos e muito mais do que conhecimentos. Ele exemplificou na vida aquilo que ele acreditava. Uma das figuras mais dignas e mais éticas que a gente conheceu aí nesse movimento da história. E ele continua dizendo que, cumprindo os deveres que nos competem perante Deus, diante da vida e ante a nossa consciência, a gente alcançará a paz. Então nós precisamos fazer esse movimento, Então, dentro disto, nós vamos fechando, lembrando que, se me perguntassem quais são os princípios mais importantes da ética cristã, o que mais nós precisamos na vida para a nossa transformação, para alcançarmos a saúde, a gente certamente amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Primeiro, amor. E segundo, buscai o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente parar de brigar pelas paisagens do caminho, e a nossa preocupação na vida for amar as pessoas, independente se elas nos amam, se elas nos odeiam, se elas nos conhecem ou desconhecem, e quando cada ato da nossa vida for uma preocupação de entender e viver a lei de Deus, nós vamos estar caminhando eticamente e construindo, apesar de um corpo doente, apesar de todos os transtornos, frutos de uma caminhada anterior, em paz interiormente, podendo dizer que, apesar da dor da vida, eu sou feliz, porque sou feliz, porque tenho um Pai, e este Pai me ama, e como o Pai do filho pródigo, Ele espera que eu apenas me levante e me movimente em direção a Ele, porque Ele me buscará, me abraçará e beijará o meu rosto e gritará aos seus servos: tragam um animal, um cordeiro, para que ele seja sacrificado e nós comamos em alegria, porque aquele filho que estava perdido voltou. Deus nos espera, nós é que precisamos caminhar e buscar no nosso caminho a presença dessa figura. Muita paz.